Paz e graça, amados irmãos, estou aqui para fazer um estudo sobre a Bíblia Vida Nova, que está aqui, como já disse, que tem a doutrina cristã, o esboço de doutrina cristã, que diz, secção 1, Deus em sua revelação, sua natureza e sua atuação. Vamos começar, depois tem a revelação de Deus, a sua natureza, a atuação de Deus. Secção 2, o homem e seu estado original e no estado de pecado. O homem em seu estado original, o homem em seu estado de pecado. Secção 3, o Redentor e a redenção. A necessidade e a possibilidade da redenção. O Redentor, Deus em Cristo, relacionado consigo o mundo. Em três funções do Redentor. Secção 4, a experiência da salvação pessoal. Secção 5, a vida coletiva dos remidos, creio. Secção 6, o porvir, a segunda vinda de Cristo, algumas conclusões e questões. Bem, nós sabemos que não podemos, sem conhecer, não é? Se nós formos para um sítio sem conhecer, nós ficamos perdidos, não é? No caso de Deus, é claro que nós, se formos, sabemos que nunca ficamos perdidos. E eu queria fazer aqui um estudo convosco sobre esta parte do esboço cristão, da doutrina cristã. Esta Bíblia, para quem não sabe, eu vou já mostrar aqui no início. Peço desculpa, esta Bíblia é a Bíblia Sheet, como estão ali a ver. Editor Reswell Paul Sheet. Mas pronto, não é isso que está em questão. Está em questão é, vamos ao estudo. A primeira parte é Deus e sua revelação. Ou seja, vamos ver como ele se revela, como ele se manifesta e por aí fora. E aqui diz, secção 1, Deus e sua revelação e sua natureza e sua atuação. A secção 1, a revelação de Deus. A. Necessidade da revelação de Deus. Será possível ao homem finito e ilimitado como é em sua capacidade e em seu entendimento compreender a grandeza do Deus infinito? Claro que não. Se nós somos infinitos e se nós temos limitações, não podemos compreender a Deus. Nunca ninguém pode compreender a Deus, senão seu Filho Jesus. Só Ele pode compreender o Pai, porque eles estão unidos. Mesmo que Jesus tenha vindo em forma de homem, mas só Ele pode entender o Pai. E o Pai é Ele. E o Espírito Santo também compreende os dois. Aliás, os dois são três em um. E eles podem se compreender, mas claro que o homem só compreende ou sabe da sua vontade quando Deus se revela a ele. Tirando isso, o homem não sabe. E todo o homem que disser eu conheço a Deus, eu sei tudo como ele vai se revelar, é mentiroso. Segunda parte, a parte B. Não, por si mesmo é evidente que não. A não ser que Deus se revele a ele, ao homem. Este não pode conhecê-lo. É a resposta. B. As formas da revelação de Deus. Ora bem, aqui vamos ver as maneiras dele se poder revelar. Deus revela-se as formas de revelação. Chega-se, porém, à conclusão que Deus se revelou às suas criaturas. Sim, pelos profetas, quando foram os apóstolos, quando espalharam a palavra, para termos hoje a Bíblia, claro que Deus se manifestou. Ainda hoje se manifesta.
como em Joel lá está escrito, que ele derramaria o Espírito sobre toda a carne, e toda a carne faria a sua vontade. Secção I. Primeira de secção B. Deus revela-se através das suas obras na natureza. Sim, se foi Ele que criou a natureza, Ele pode usar a natureza para nos falar. Lembro-me de uma vez que o meu pai me disse, e que na Bíblia está escrito, o meu pai lia muitas vezes a Bíblia, e algumas que ele comprava, e algumas que eu tenho ali, e ele lia, e antes de, quando estava a trovejar, muitas vezes eu tinha medo, em miúdo. Eu depois perdi o medo na escola, agarrado a uma menina, e então aí, pronto. E o meu pai disse-me que muitas vezes a trovoada é Deus a falar connosco. E muitas vezes nós é que não compreendemos a voz de Deus, e o entender, e o agir de Deus. E é verdade. É como toda a gente dizer que conhece a Bíblia e que a sabe interpretar. É mentira. Mas pronto, continuando. Secção, pois, estudar a respeito. Isto tem umas referências. Salmo, ou seja, Deus revela-se através das suas obras na natureza. Estudar a respeito. Salmos 19, 1 e 2. E diz: a excelência da criação e da palavra de Deus. Os céus proclamam a tua glória, a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa e a outro dia é uma noite. Peço desculpa. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa, a outro é uma noite, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Ou seja, aqui podemos ver o céu mostra a sua glória. O céu é grande, é vasto, cobre a terra toda, mostra a chuva, o sol, a lua, as estrelas. Tudo isso é manifestação da glória de Deus através da natureza. Na terra, quando as plantas crescem, o mato, os animais, todos os animais obedecem ao seu Criador. Não vamos mais longe. O caso de Daniel. Ele viu ele foi para a cova dos leões, mas apareceu um anjo. Ele ajoelhou-se e dobrou os joelhos e orou. E apareceu um anjo. E o anjo fechou a boca a todos os leões. E os leões não lhe fizeram mal algum. Mas quando o rei Ciro disse: metam lá estes que queriam fazer mal o rei Dário, peço desculpa. Metam lá estes e as suas famílias. O que é que os leões fizeram? Devoraram aquelas pessoas. E de várias maneiras, as pedras, mesmo que sejam seres mortos, mas aí é difícil. Aí Deus usa isso de outra maneira. As árvores, como elas são bonitas, as flores, tudo isso, como Jesus disse, sobre as flores do campo, para nós observarmos. Jesus disse: vejam, nem Salomão em toda a sua glória se vestia como as flores do campo. Elas vestem-se tão bem que nem Salomão na sua glória se vestia como uma delas. Depois diz outra referência, Isaías 40. Deve ser Isaías o capítulo todo, 40. Eu já me perdi. Está aqui quase.
Isaías 40, onde diz o Senhor vem, consolai. Não. Isaías 40. Deve ser isto tudo. O Senhor consolai. O Senhor vem, consolai, consolai. O meu povo, diz o Senhor, diz vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já findo o tempo de sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada. Iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. A voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Falando de João Batista. Endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo o vale seja aterrado, seja endireitado e nivelados. Todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escaborços aplanados. A glória do Senhor se manifestará a toda a carne e a toda a boca, pois a toda a carne haverá, pois a boca do Senhor disse. Uma voz que clama a alguém, pergunta que hei de clamar. Toda a carne é erva, e toda a sua glória, como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeiros e os levará no seio as que amamentam. Ele guiará mansamente. Não vou falar do resto, só li até aqui, mas para nós vermos, fala montes, deserto, vales, fala tudo isso, e fala em nós, e fala na erva, e fala que Deus fala até por nós. Por isso, mais uma vez, a natureza. Deus usa a natureza. Quando João Batista disse, quando os fariseus foram enviados, ele disse: eu sou a voz daquele que clama no deserto, endireitai as veredas para o Senhor passar, e etc. Quando João Batista pregou, aí está, mais uma manifestação do Senhor. Depois outra referência, Romanos 1, 19, 20. Vamos ver o que é que diz. Romanos 1, 19, 20. Uh, 19, 20. Onde é que está? Então, porquanto o que Deus se pode conhecer, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque
os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Falando do Velho Testamento, do início da criação e até aos nossos dias, ou até aqueles dias, neste caso, e até aos nossos dias, sim. Falou mais uma vez na natureza. Nós fazemos parte da natureza de Deus. Agora, e capítulo 2, 14, 15, em Romanos ainda. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei, gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Ou seja, nós usando o Deus usa estas coisas, nós também nos usa a nós, para nós vermos se estamos errados ou não. E também usa a lei que nos dá, como foi a lei que Jesus deu, e também o que tem Deuteronômio e essas leis. Mas isso foi leis para nós conhecermos um pouco o caráter de Deus no Velho Testamento, para eles obedecerem e etc. Depois dessa fonte de revelação, outras provêm de consciência a lei, gravada nos seus corações. Romanos 2, 14, 15. É contudo insuficiente se revela a grandeza e a sabedoria e o poder de Deus. Nada diz do interesse que ele tem no homem. É contudo insuficiente se revela a grandeza e a sabedoria e o poder de Deus. Nada diz do interesse do homem, do interesse que ele tem no homem pecador, não se este pode se salvar. Ou seja, que nós somos pecadores, mas não temos, Deus não tem interesse em nós enquanto pecadores. Ou seja, não é em nós, é no nosso pecado. Enquanto nós não nos arrependermos e deixarmos a natureza pecaminosa, ele não tem interesse em nós. Mas quando deixarmos essa natureza e quando formos a ele e nos arrependemos, ele já começa a ter interesse em nós. Mesmo sendo pecadores, também tem interesse em nós. Mas quer dizer que a natureza pecadora é uma natureza que temos que deixar, porque ele aborrece a Deus, essa natureza. Agora, a parte 2 que eu vou deixar para outro vídeo, que este vídeo está a ficar grande.